Olá, meus queridos e minhas queridas, saudações geográficas a todos. Olha, nós vamos agora para a nossa terceira aula do capítulo Estado, Nação, Território e Poder. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar um pouco o contexto do fim da Guerra Fria, como ficou a Europa no final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, como que ficou o mundo a partir desse momento, né? Então nós vamos fazer essas discussões aí. Espero que vocês tenham gostado das aulas. A primeira foi em sala de aula. Essas duas últimas aulas para finalizar o capítulo foi aqui através deste canal e desse sistema de videoaula. Após, né, esta aula, vocês vão para uma atividade. Eu recomendo que vocês façam uma leitura geral do capítulo, sentam, marcam uma horinha depois desta aula, né, façam uma revisão, uma leitura bastante atenta do capítulo, responda as atividades que eu vou estar propondo aí no final da aula e deixe no seu caderno para quando a gente retornar, a gente fazer a correção, a revisão dessas atividades, ok? Então vamos agora acompanhar nos slides aqui. Pronto, então vocês vão pegar o seu material, o livro de geografia, da página 24 até a página 26. Olha aí, um pedacinho pequeno aí do nosso conteúdo, né? Então vamos lá. Olha, vamos nesse primeiro momento discutir aí o espaço europeu depois da Guerra Fria. Na aula passada a gente viu sobre a Guerra Fria, discutimos alguns aspectos deste período para a gente entender, né, a transformação do espaço geográfico europeu e mundial a partir dessa era aí, né, da Guerra Fria. Então, gente, em 1989, mais precisamente 9 de novembro de 1989, vai haver a queda do Muro de Berlim. Isso tudo porque a Europa, naquele momento, estava enfrentando muitas manifestações populares de insatisfação por parte da população com relação às crises econômicas que estavam passando, principalmente pelos países da Europa Oriental ligados ao sistema socialista. Então, a pressão das reformas do líder soviético Mikhail Gorbachev fez com que ruísse o sistema da União Soviética naquele momento. Gorbachev ele vai ser o presidente da União Soviética lá na década de 80, meados da década de 80, ele assume isso, ele assume a presidência da União Soviética, que estava em crise, né? Pelo processo aí de resistência e sustentação do sistema socialista em oposição ao sistema capitalista, como vocês viram, que foi caracterizado o período da Guerra Fria. Então, o regime da Alemanha Oriental, que era a Alemanha socialista, anunciou a abertura da fronteira interalemã de Berlim. Foi aí que caracterizou, de certa forma, a queda do muro e o processo de reunificação da Alemanha. Ou seja, a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã se uniram formando um único país. E esse único país se uniu ao sistema, aderindo ao sistema capitalista. Ou seja, o sistema socialista, a partir daquele momento, estava ruindo, estava enfraquecendo, não é? Então, a queda do Muro de Berlim, essa queda do Muro de Berlim caracterizou o marco do fim da Guerra Fria, né?
Então, como eu disse para vocês, com a queda do Muro de Berlim vai desenrolar a reunificação alemã. A Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental se transformará em um único país de regime capitalista. E a partir disso, de 1990, 91, vai haver a implosão da União Soviética. Ou seja, a União Soviética ela vai se dissolver em países independentes, né? Então, os países que compunham a União Soviética, eles vão se tornar independentes com regimes políticos e econômicos próprios, que no caso aí o capitalismo, né, aderindo ao sistema capitalista. Então, vai acontecer o surgimento de novos estados na Europa centro-oriental, né? Então, alguns países eles vão se dissolver dentro desse processo aí de esfacelamento da União Soviética. Vai haver um certo alargamento do bloco ocidental, ou seja, uma expansão do sistema capitalista ali naquela região europeia que era socialista. A influência norte-americana no continente europeu, ela vai se expandir de uma forma completa praticamente, né? Uma vez que a Europa Oriental era socialista e houve a dissolução desse regime, então o sistema capitalista vai prevalecer, principalmente com a interferência norte-americana. Aqui, nesta região aqui que eu estou circulando, ó, é que fica, na verdade, a Europa centro-oriental, que está aqui, ó, Polônia, República Tcheca, certo? Hungria, e tem essa parte aqui do leste europeu, que todos esses países aí, eles eram acoplados à União Soviética. Então, um outro momento que a gente vai ver aí no finalzinho do capítulo é a caracterização desse fim da União Soviética e a transição para o sistema capitalista, né? Então, Gorbachev ele assume a União Soviética na década de 80 e esse governo, esse presidente aí da União Soviética, ele vai ser responsável pela implantação de reformas importantes, entre aspas, no sentido de esfacelamento da União Soviética, de enfraquecimento. Em 1985, houve profundas mudanças políticas democratizantes que foi denominado de glasnost e reformas econômicas denominadas de perestroika. Lá na história, vocês podem reforçar esses estudos a respeito detalhadamente dessas situações. A glasnost e a perestroika foram reformas implantadas no governo Gorbachev no sentido de abrir as portas da União Soviética às fronteiras capitalistas, à imersão de ideais e de sistemas capitalistas nesses países. Então, esses países que compunham a União Soviética vão abandonar o modo de produção socialista e vai adotar as práticas capitalistas, ingressando assim na chamada economia de mercado. O que vem a ser a economia de mercado? A economia capitalista, de compra e venda e produção de mercadorias e geração de lucros em cima desse mercado aí, feito por empresas privadas, né? Do setor privado. Então, neste momento, essa região da Europa vai passar por um momento bastante conturbado, né, de crises políticas e de crises econômicas. Países entraram numa fase de transição para o sistema capitalista. Não foi uma coisa fácil, né, para esses países esse processo aí de transição de um regime para outro.
Então, muitas guerras e conflitos internos vão acontecer, porque existiam pessoas, grupos da elite dominante, que não concordavam com a adoção do capitalismo nessa região. Então, havia, haviam essas divergências, né? Inclusive, na Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, que hoje já não é mais, ela foi esfacelada, foi fragmentada justamente nesse processo. Então, as guerras que aconteceram na Iugoslávia está relacionado a esse processo aí de fim da Guerra Fria, né? E ela foi esfacelada em vários países. Aqui, ó, essa região que está com esses países coloridinhos aqui, tudo isso aqui era, opa, aqui para cá era o país Iugoslávia. E depois foram transformados nesses países aqui. Então nós temos a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? Que são países aí da Europa que se transformaram, ficaram independentes e dissolvidos da União Soviética com o seu sistema capitalista, certo? Então, a transição para o sistema capitalista aconteceu o que nesse processo? Privatizações e o liberalismo econômico, né? As empresas estatais elas foram vendidas e foram transformadas em empresas da iniciativa privada, ou seja, a ação do Estado ele foi reduzido, porque durante o sistema socialista da União Soviética era regime totalitário com total controle da economia e dos recursos pelo Estado, né? Pela iniciativa estatal e não privada. E a partir desse momento, as empresas estatais elas foram se transformando em empresas privadas. Quais consequências disso, né? O desemprego vai acontecer, o crescimento da pobreza, se já estava com dificuldade, porque também no regime socialista havia uma concentração do grupo político que mantinha as vantagens, né, no poder e queria continuar com o regime totalitário, mas foi aumentada a recessão, a pobreza e o desemprego dentro desse processo de transformação para o sistema capitalista. Olha, a China e o Vietnã, naquele momento, não são países europeus, mas eram países que apoiavam o regime socialista da União Soviética. Não é? A China e o Vietnã eles mantiveram o regime socialista de mercado, ou seja, permaneceram politicamente socialistas, mas abriram suas fronteiras e as portas para o mercado, para o capitalismo ocidental, certo? Daí a gente pode perceber que, principalmente a China, ela se tornou a segunda maior potência mundial durante esse período, desse período para cá, porque a China ela tem esse regime misto, né? Talvez seja este um dos segredos da China ter crescido exorbitantemente a partir desse momento aí. Um regime diferenciado com relação aos outros países que transformaram para o capitalismo. A China só abriu as portas para as fronteiras capitalistas, porém mantiveram o seu sistema político no regime socialista. E a partir daí, a partir da década de 90, durante a década de 90 todinha, até os anos 2000, esses países eles passaram por processos de readaptação a esse novo sistema capitalista. Né? Foi um período assim, de aquisição de maturidade, de equilíbrio político e econômico dessas nações que eram da União Soviética. Criou-se um grupo chamado Comunidade dos Estados Independentes, capitalistas, apresentam dificuldades financeiras até hoje, tem esse desequilíbrio, inclusive são países assim, os países mais pobres, vamos dizer assim, da Europa, estão
aí nessa região em que a União Soviética ela atuou aí no período da Guerra Fria. Pronto, aí chegou a hora da atividade, né? É hora de exercitar. Exercitar, escrever, rascunhar é muito importante para o estudante, principalmente para vocês que estão aí na maratona de preparação para o Enem e para os vestibulares que vocês estão querendo participar aí no final do ano. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma leitura atenta de todo o capítulo e responder às atividades da página 27 do livro de Geografia no caderno de vocês. Essas atividades elas vão ficar registradas aí no caderno. Agora mesmo que vocês terminaram de assistir a aula, vocês pegam, abram o caderno de Geografia, anota a data e o título da atividade, né? A atividade aí, acho que o título da atividade é Para Além do Texto, atividades para além do texto. Então, essa parte aí, para além do texto, vocês vão responder, são 7 questões, ok? Essas questões, elas serão revisadas, elas serão corrigidas logo quando a gente retornar para a escola, certo? Quando for liberado aí para a gente retornar para a escola. Então, eu desejo a vocês bons estudos, não relaxem, vocês façam um cronograma para vocês estudarem em parte do dia. Não estou dizendo que seja o dia todo, que vai estressar com coisas da escola, uma vez que nós estamos em isolamento social, mas nós temos que utilizar esse tempo para coisas boas que engrandeçam o nosso intelecto, né? A gente, é claro, que pode assistir filmes, séries, a gente pode bestar também nas redes sociais, a gente pode fazer uma atividade física, né? Fazer comida, é isso que a gente está fazendo dentro de casa, mas que vocês também reservem esse tempo, um tempo, pelo menos metade de um dia, para vocês estarem fazendo as atividades escolares, lendo um livro, que esteja desligados aí da prática escolar, mas também fazendo estas atividades que são cobradas aí pelos roteiros de estudo que o CEAF está fornecendo para vocês. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima aula. Viu, gente? Tafarel, partiu, bateu,